Olá amigos, olá irmãos, é para honra e glória ao Senhor que eu venho lhes apresentar a nossa lição de número 12. O que Jesus ensinou sobre o sábado. Vamos aprender juntos? Vamos lá. Jesus ensinou que nosso amor à lei seria demonstrado por meio da obediência à lei. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 14,15. A lei de Deus está hoje em vigência, como sempre esteve, pois é tão eterna quanto o próprio Deus. Contudo, uma profecia do Antigo Testamento previu uma tentativa de mudança da lei de Deus, comprometendo todo o seu governo. Aprenderemos, irmãos, mais sobre a lei neste estudo. Como Jesus engrandeceu a lei? Isaías havia profetizado que a missão de Cristo seria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Está em Isaías 42:21. Por sua obediência e ensino, Jesus deixou claro que os mandamentos divinos são eternos. No Sermão do Monte, ele ampliou o sentido da lei, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Está em Mateus 5, 21, 22. Mas quantos são os mandamentos da lei? Irmãos, você pode ler todos os 10 mandamentos em Êxodo 23 ao 17 e lá em Deuteronômio 5, 7, 21. Certa ocasião, o intérprete da lei, testando Jesus, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então concluiu: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está em Mateus 22, 36 ao 40. Com isso, irmãos, Jesus mostrou que os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus, e os últimos 6, nosso dever para com o próximo. Mas o que Jesus disse acerca do 4º mandamento da lei? Após 6 dias criando o mundo, Deus descansou no 7º e instituiu o sábado para todas as pessoas como um memorial da criação. Está lá em Gênesis, irmão, 2, 1 e 3. O sábado é um dia para descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus. O sábado é um dia para estabelecer comunhão com Deus e uns com os outros. É um sinal perpétuo da eterna aliança de Deus com o seu povo. A prazerosa observância desse tempo sagrado de um pôr do sol a outro é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Mas por que devemos descansar no sábado? Porque Deus descansou nele, abençoou esse dia e o santificou. Está em Gênesis 2, 1 e 3. Porque Deus ordenou que o santificássemos. Está lá em Êxodo 20, 8 e 11. O maná que Deus providenciava no deserto, do 1º ao 6º dia da semana, mostra a santidade do sábado. Está em Êxodo 16, 23. É um memorial eterno entre Deus e o seu povo. O sábado era guardado nos dias de Neemias. O sábado será observado na nova terra. Está em Isaías 66, 23 e 24. Mas Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, ele não poderia ser nosso Salvador. Pelo contrário, precisaria de um Salvador, assim como nós. Ainda que acusado de quebrar o sábado, na visão de alguns religiosos, Jesus na verdade mostrou o verdadeiro sentido do sábado. A Bíblia registra 8 episódios de controvérsias envolvendo o sábado, em que Jesus demonstrou o significado desse dia para o ser humano. Os discípulos colheram espigas
Jesus cura um homem com a mão resseguida, a cura de um homem com um espírito imundo, a cura de uma mulher enferma havia 18 anos, a cura de um homem hidrópico, a cura de um enfermo no tanque de Betesda, a cura de um cego de nascença e o problema da circuncisão. Não há nessas passagens nenhum indício de que Jesus estivesse questionando a validade do dia de descanso bíblico. De fato, ele estava apresentando o uso correto desse dia. Jesus entrou em atrito com os líderes religiosos da sua época por causa da maneira legalista de interpretarem o quarto mandamento. Eles criaram centenas de leis sobre o que deveria ou não ser feito no sábado. Para eles, andar mais de uma jornada, cuspir no chão, pegar qualquer peso, apanhar espigas, curar, tudo isso era pecado. Ser feito no sábado. Jesus, por outro lado, veio mostrar o verdadeiro sentido do sábado, que havia se perdido em meio a muitas regras humanas. Mas que profecia em Daniel envolve a lei de Deus? Em sua visão, o profeta Daniel testemunha um chifre pequeno que tentaria mudar a lei. Como isso ocorreu na história, 3 mudanças foram efetuadas na lei de Deus por esse poder. A primeira delas foi a exclusão do segundo mandamento, que diz claramente: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto. Está lá em Êxodo 24:5. O segundo mandamento foi extraído completamente do catecismo romano. Com a exclusão do segundo mandamento, foi necessário fazer uma manobra para que a lei não ficasse apenas com 9 mandamentos. Então, dividiu-se o 10º mandamento da lei em 2. Assim lemos que o catecismo romano, o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. A terceira mudança arbitrária feita pelo papado envolve o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a guarda do domingo em lugar do sábado, afirmando que tem direito de fazer tais mudanças. O Papa João Paulo II publicou em 31 de maio de 1998 uma carta apostólica chamada Dies Domini, Dia do Senhor. Ele escreve aos cristãos: assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Do 7º dia passa-se ao primeiro dia. O Dies Domini torna-se o Dies Scripti. Papa João Paulo II. Assim percebemos como essa instituição religiosa atua para mudar a santa lei de Deus. Hoje, a santidade do domingo é a crença mais popular compartilhada por católicos e protestantes, ambas considerando o domingo como dia do Senhor em homenagem à ressurreição de Cristo, mesmo não havendo um único texto na Bíblia que aprove tal conceito. Irmãos, segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? O sábado não é uma instituição, mas foi estabelecido desde a criação do mundo para benefício do homem. Deus concedeu ao ser humano 6 dias para trabalhar e ordenou o repouso do 7º. Está lá em Êxodo 20:10. O profeta Daniel já havia previsto que uma mudança seria operada na lei de Deus, justamente o que vemos hoje. Se desejamos ser fiéis ao ensino de Jesus, devemos guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Irmãos, eu compreendo que a lei de Deus é eterna e que ninguém tem o poder de mudá-la. Reconheço que a tentativa humana de alterar a lei de Deus, mas creio na totalidade da lei.
Irmãos, eu aceito o sábado como o dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar os mandamentos conforme a Bíblia me ensina. Irmãos, se você aceita essas 3 questões, se você aceita guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, Deus te abençoe. Porque, irmãos, se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, nós vamos sofrer na terra. Que Deus abençoe a todos, que esse ensino fique guardada no coração de cada um de vocês e que de agora em diante você venha a observar mais a lei e que venha concluir, irmãos, esses mandamentos no seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.